Olá, pessoal, eu sou a Tê Castro. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre a novela Antes Morta que Lhe Chita. E antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Anicete. Novela Antes Morta que Lhe Chita, uma novela de Rose Ocampo de 2015. E essa novela foi a pedido de Eric Garcia. Obrigada por estar sempre interagindo com a gente. Então essa novela é protagonizada pela nossa querida Maitê Perrone, que faz a Lixita. Então, começa a história, né? Ela se chama Alicia, só que os pais dela, né, chamam ela de Lixita. Então, ela tem uma faculdade de publicidade e ela trabalha na Icônica, é uma das maiores empresas de publicidade. Só que, por ela ser feia, ela não consegue nunca apresentar os projetos dela. Ela sofre bullying, ela é que vai servir cafezinho, ela é que tira xerox, toda vez que ela vai falar, ninguém dá a palavra para ela, fora as gozações, fora as humilhações. Então, quando ela vai fazer um projeto, né, aparece um tal de Roberto. E ele e a Lixita, a Alicia no caso, né, se encontram. E ele maqueia lá um currículo, ele acaba entrando na Icônica. E aí, o que ele faz? Ele rouba, esse Roberto rouba o projeto da Lixita e apresenta. E o que acontece? A coitada é mandada embora, porque ele roubou o projeto dela. Aí depois ele fica com o pé nesse Roberto, aí chama ela para ser assessora dele, para ajudar ele, porque ela tem que sustentar pai, mãe, a irmã e a sobrinha. Aí depois também vai aparecer o filho do Augusto, que é o dono da Icônica, o Alex. E ele vai se dar muito bem com essa Alicia, né? E aí, ela tá crente, coitada, que ele está dando bola pra ela. Mas não, esse Alex, ele é homossexual, ele só tá defendendo ela, né? Das coisas erradas que fazem com ela. Do bullying, da falta de atenção, dela poder falar, defender ela. Porque ela parece invisível ali. Aí ela começa a botar um arquinho, já botar o cabelo um pouquinho mais pra trás e tudo. E aí, a Alicia também fica chateada porque ela vê esse Roberto com a Luciana, que é a sobrinha do Augusto. Que essa Luciana, ela descobre que esse Roberto maquiou o currículo dele e começa a ameaçar ele, faz chantagem, e os dois ficam juntos. Então a Alicia fica decepcionada. E aí, ela acaba se envolvendo com esse Alex, porque o pai dele, o Augusto, não aceita que ele é homossexual. Esse Augusto força a Alicia, né, a casar com o filho dele, Alex. E vai ser nesse mesmo dia, vai ser o casamento desse Roberto com a Luciana. E aí o que acontece? O da Alicia, né, está casando com esse Alex. Quem aparece na igreja? O namorado desse Alex. O homem lá aparece lá na igreja, sai correndo e impede o casamento. Aí, lógico que pra Alicia não foi problema nenhum, porque ela já sabia do que se tratava. Só que aí o Augusto ficou pé da vida. Aí teve o casamento, né, da Luciana e do Roberto, né? Aí depois, quando a Alicia foi voltar pra empresa, o que faz o Augusto? Manda ela embora. E começa a gritar com ela. Só que aí, a Alicia já está começando a ver um bocado de coisas irregulares na empresa. Sabe que esse Augusto tem uma amante que tem 10 anos. Sabe que ele comete algumas fraudes lá na empresa. Ela está começando a desconfiar de uma série de coisas, porque esse Augusto é trambiqueiro. Ele faz lavagem de dinheiro na própria empresa. Ele tem outros negócios ali por fora. Então, quando ele manda ela embora, ela fica inconformada. Ela vai lá e fala pra ele: você vai me readmitir. Ele: não vou não. Ela fala: vai. Porque eu vou contar pra todo mundo que você tem um caso e vou contar tudo, todas as irregularidades, tudo que tem. E quem vai acreditar numa feia? Então faz o seguinte: você assiste amanhã uma rádio, que eu tenho uma entrevista pra dar, porque ela foi chamada por uma rádio, né, pra ela dar explicações. Só que aí ela ia aproveitar e ia soltar tudo no ar pra todo mundo saber. Aí o que fez esse Augusto? Foi ver realmente se era verdade ou mentira dela. Era verdade. Então ela vai lá, dá a entrevistazinha dela, aí quando está quase na hora dela começar a falar, aí Augusto liga pra ela e diz assim: você está readmitida. Aí quando vão lá entrevistar ela, né, aí a primeira coisa que eles perguntam é sobre o Alex. Ela tá triste, ela fala a história toda, né, aí termina ali a entrevista e pronto. Aí no dia seguinte, o que ela faz? Ela se arruma toda, vai pro salão de beleza antes de ir, aí você vê aquela Lixita se transformar em Alicia.
e ela entra pela porta da frente. Aí fica aquele Roberto com aquela Luciana olhando pra cara dela, todo mundo olhando pra cara dela, e ela entra, e aí ela vai ela vai assumir o cargo dela. Então ela vai começar a botar ordem ali dentro. Só que aí vai continuar todo mundo não respeitando ela do mesmo jeito. Tudo que ela fala, gozam com a cara dela. Aí o que ela faz? Ela se vinga de um por um. Essa Luciana, que fez ela pedir ela desculpa de joelhos, que a Alicia tinha que ajoelhar de joelhos e fazer todo mundo bater palma, ela fez a mesma coisa com essa Luciana. Mandou ela ajoelhar, pedir desculpas pra ela e fez todo mundo bater palma. Aí fica todo mundo parado olhando pra cara dela. Cada coisa que ela sabe de cada um, ela debocha e dá o troco. E daí mostra, né, que a Alicia só não mudou por fora, ela também mudou por dentro. Ela botou cada um no seu lugar, né? Aí, só que ela fez uma coisa assim que eu não gostei, fazer uma campanha. Então, o que ela faz? Tem um colega lá de trabalho, ela vai lá e rouba a campanha dele e apresenta a campanha dele dizendo que é ela. Só que aí ela já está sozinha, né? Ela está sem amigos, a própria família dela, né, não está mais apoiando ela. Só esse Augusto, porque esse Augusto acho que fica encantado com ela, que é essa Alicia pra ele, né? Então tudo que ela faz ele apoia, então ela tá triste quando vai receber o prêmio, aí ela fala pra ele, eu fiz a mesma coisa que fizeram comigo, eu roubei a ideia. Ele falou, Augusto falou, eu já sabia. Aí ela fica triste, ela começa a repensar as coisas que ela fez. Aí esse Roberto, né, se separa dessa Luciana, porque os dois nunca tiveram nada, cada um vai pro seu lado, só que ela quer saber o que esse Roberto, que ela não tá acreditando nesse Roberto. Então ela vê um e-mail dele, que a história desse Roberto é o seguinte, ele casou com uma mulher, teve um filho, o Mateus, só que ele não estava conseguindo dar a vida que ela queria. Então acabou que ele foi preso durante 5 anos. E quando ele saiu da cadeia e foi procurar a esposa, cadê o filho? Ela simplesmente deu pro orfanato. E quando ele foi procurar o filho, como é que ele ia tirar o filho? Se ele não tinha trabalho, tinha antecedentes criminais, que ele ia fazer? Por isso que ele roubou o projeto da Alicia, né? Ficou lá com a Luciana, só que depois ele acabou se arrependendo. Então ela viu tudo isso. Que não era que ele não enganou ela. Ele não estava mentindo quando ele contou tudo isso pra ela. Porque ela não era, lógico que não dava pra ela acreditar. Depois de tudo que aconteceu, como é que ela ia acreditar numa história mirabolante dessa? Aí depois que ela viu nos e-mails, né? Então ela foi acreditar. Os dois foram, se aproximou e foi se falar. Só que esse Augusto tá metido no meio. E ele fez umas trambicagens lá e fez com que esse Roberto fosse acusado no lugar dele. Aí o que faz essa Alicia? Ela vai procurar provas, né, para inocentar esse Roberto. Só que aí ela é pega. Aí quando eles estão falando lá no telefone, tanto esse Roberto e com esse Augusto, né, aí Augusto fala para ele, mas não tem problema, eu não estou com seu filho. Mas eu estou com a pessoa que você ama. Aí passa pra Alicia. Aí a Alicia fala, não precisa vir me procurar. O seu filho não está com ele. Pode ir embora. Aí o que faz? O Roberto vai correndo na empresa, né? Pra salvar, né? A Alicia das garras desse Augusto. Aí chega lá, né? Os dois brigam e esse Augusto dá um tiro nesse Roberto. E o Augusto é preso. E o Roberto é ferido nas costas e é dado como morto. Aí ele some assim da novela, só que ele não morreu de verdade. Armaram essa morte dele para ele poder ajeitar toda a vida dele, para ele poder ter de volta o filho, né? E para ele poder também recuperar. Então, ele ficou afastado. Só que nisso, né? A Alicia foi tentando pedir desculpa para os colegas, né? Ela viu que estava errada, que ela estava sozinha, né? Aí todo mundo se desculpou. Ela pegou, saiu da Icônica e foi trabalhar numa revista, onde ela tinha um blog, né? Que ela falava de outras coisas. E aí, ela também foi procurar, né? Esse Mateus, o filho desse Roberto. E ela acabou que o policial, né? Deu pra ela a guarda desse menino. Aí, quando ele aparece, né? Ele vai atrás dela, ele descobre que é a Alicia que tá com o filho dele. Então, os dois lá se encontram. Aí, depois, vai mostrar, né? Antes de terminar a novela, essa Alicia, né? Eles estão indo num local e ela acaba dando um depoimento. Isso aqui é para todas as lixitas prestarem atenção, as mulheres não admitirem ganhar menor salário, não aceitar bullying, não ao machismo, não ao preconceito. E ela foi falando um monte de coisa, né? Para as mulheres prestarem mais atenção.
e não deixarem ser humilhadas. Aí vem nisso, veio o garotinho, o Mateus, e esse Roberto puxou ela e deixa, para de falar. Aí acaba a novela, mostrando que ela ficou com esse Roberto, né, e com o garoto. E assim terminou a novela. Assim, a novela é boa. E ela vai se passando assim, ela vai contando. Por exemplo, tem partes que a Maite Perrone, ela aparece, e ela vai passando, tá falando sobre trechos da novela. E ela vai falando, como se ela estivesse narrando, até interessante. Então você vai vendo a transformação. E você vê que a novela, no início, ela é um pouquinho chata. Porque essa família da Alixita, né, da Alice, ela é chata. Porque os pais dela, todo mundo é muito chato, a irmã aproveitadora, que não quer trabalhar e tudo. E aquela confusão primeiro na empresa. Depois que a novela engrena, a novela fica boa, que você não quer parar de ver. Porque a transformação dela é maravilhosa. Tudo bem que ela não devia ter roubado o projeto do amigo, mas que ela devia ter se vingado de cada um que gozou, que ela foi humilhada e foi humilhada mesmo. E ela se vingou de cada um. Só que depois ela acabou se arrependendo porque ela ficou sozinha. Então, ela viu que deveria sair dali, mas ela deixou o testemunho dela, ela trabalha para isso. E a novela aborda justamente isso, porque mostrou, né, o bullying, o preconceito contra as mulheres, que as mulheres que ganham menos, o machismo, a homofobia, porque o pai não aceitava, esse Augusto não aceitava que o filho dele, esse Alex, era homossexual, e teve que mostrar isso na novela, né? Então ela aborda bastante temas interessantes. Então a novela, assim, eu achei a novela boa. Eu só não gostei muito desse Roberto, eu achei assim um par romântico meio sem graça. Mas a Maite Perrone, como sempre, deu um show nessa novela. E aí, gente? Quem já viu Lixita? Antes morta que Lixita. Essa novela só passou na Guigo há um tempão atrás, quando a Guigo tinha o catálogo Voz. Então, quem já viu Antes Morta que Lixita? Deixa nos comentários. Você gostou dessa novela? Deixe o seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal Anisérie. Ative o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Beijos!